Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Em 2001 já ficou, olha, bem para trás. Estamos em 2009. Será que tudo aquilo que este filme aí de Stanley Kubrick previa em 68 de fato aconteceu? Máquinas dominando homens ou homens superando as máquinas? Quem sabe os dois, né? Trabalhando em pacífica cooperação. Quem nos fala de robótica e dessas máquinas que vão transformar e já estão transformando o mundo é o professor da FAP, Rodrigo Assirati. Bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bom, Eduardo? Vamos começar explicando quais as definições clássicas de robótica e de inteligência artificial. Elas, às vezes, se complementam, se encontram, né? Sem dúvida. Inteligência artificial ele é um campo da ciência da computação, é uma área da ciência da computação que visa estudar agentes inteligentes, sejam eles sistemas ou sejam eles agentes móveis como robôs. E a robótica é uma área da engenharia, e daí envolve várias engenharias, mas é uma área da engenharia e que visa a construção de máquinas e de agentes também. Professor, o que eu acho extremamente interessante, fascinante na robótica, sobretudo, é que ela está presente na nossa vida sem que a gente dê a mínima, né? A gente imagina a robótica, aqueles grandes robôs, os filmes como Eu, Robô, com Will Smith, a inteligência artificial, a AI, né? Que fez muito sucesso no cinema, o Homem Bicentenário, o livro que virou filme, fez muito sucesso. Mas quais são as coisas que nós já estamos utilizando que tem uma pitadinha de robótica, uma pitadinha de inteligência artificial? A gente tem uma série de sistemas de inteligência artificial que estão hoje em ferramentas tão comuns como o Google, que a gente estava acessando agora há pouco. Às vezes ele fornece algumas sugestões de busca para você, baseadas no seu perfil. Isso é um sistema que pode ser chamado de um sistema inteligente, um sistema especialista. E existem uma série de outros exemplos, como a telemedicina. A telemedicina, ela utiliza a robótica para você fazer permite que um médico em Johns Hopkins opere um paciente, faça um transplante de fígado num paciente aqui no Hospital das Clínicas, por exemplo. Então, na verdade, os exemplos eles vão desde aplicações simples como o Google até aplicações extremamente complexas como em telemedicina, por exemplo. O que o senhor chama de aplicação simples no Google? Estou no site aqui, ó. Vamos ver o que é. Por exemplo, se eu digitar a palavra errada, né? Laganja e não laranja. Laganja, olha lá, ele aparece para mim. Você quis dizer laranja? Isso é inteligência artificial? Nesse ponto, o sistema está tomando uma decisão? Ele não está tomando uma decisão, mas ele está com base no conhecimento que ele tem, ele está sugerindo uma correção para você. Tá? Então, essa é uma solução muito simples que tem uma pitadinha de inteligência artificial. Exatamente. Esse tipo esse tipo de sistema, a gente chama de sistemas de representação do conhecimento. O conhecimento ele é representado de uma forma com que, quando você vai buscar um termo, ele sabe que não encontraram muitos resultados para o termo que você queria e ele sugere algum mais próximo com base num conhecimento prévio que ele tem armazenado. Professor, dá uma olhadinha nessa animação que eu tenho aqui no telão do Link Brasil. Essa é uma animação em 3D que representa um
um submarino robô chamado Nereus. Esse submarino conseguiu chegar até o ponto mais abissal do planeta Terra, 11 mil metros de profundidade, 11 quilômetros, né? Foi recentemente nas Fossas Marianas. O que tem de robótica, o que tem de inteligência artificial aqui? Bom, esse submarino específico, esse robô, né, ele tem dois modos de operação. Eu tenho o modo com controle remoto, que daí ele funcionaria como um robô, esse robô que a gente tem em casa, né, o que a gente dá para os nossos filhos brincarem. E eu posso operar ele no modo autônomo, ou seja, ele decide qual o melhor caminho que ele deve percorrer, ou então qual a situação interessante que ele pode pesquisar aí nessa fossa. Um outro exemplo parecido que a gente tem com esse são as sondas que foram enviadas a Marte. Essas sondas elas não podem ser controladas remotamente. Um sinal de rádio para ir até Marte e voltar, ele demora 30 minutos. Bastante tempo, né? Então você não consegue tomar uma decisão exatamente na hora necessária. Então você tem que dotar a máquina de uma navegação. Ele tem que saber tomar uma decisão de qual caminho ele vai percorrer sem que ele caia em algum buraco ou sem que ele encontre alguma rocha. Isso utiliza uma área da inteligência artificial que a gente chama de planejamento, ou seja, dotar o computador ou dotar o sistema da capacidade de decidir sozinho. A gente teve muito recentemente um exemplo que pode ter sido semelhante a esse que o senhor está nos passando, o acidente, o desastre com o avião da Air France, né? Pelo que nós sabemos até aqui, já discutimos isso no Link Brasil, aquela tecnologia toda embarcada naquele Airbus, não é? Dispunha de computadores de bordo extremamente avançados que liam os dados de sensores do avião, como os sensores de velocidade, que agora está se discutindo que precisamente um dos sensores divergia em muito dos demais, ou seja, ele podia estar com um problema. O computador, ao tomar uma decisão com base numa medida errada, pode causar um grave acidente, né? Pode causar um grave acidente. A gente já tem alguns exemplos disso. Esse voo da Air France foi muito bem colocado. Pode ser que isso tenha sido uma das causas do problema, mas o que eu tento passar, principalmente para os meus alunos, é que a gente está um pouco longe daquela visão romântica da inteligência artificial. A gente tem duas definições, duas vertentes básicas da inteligência artificial, que uma é o que a gente chama de inteligência artificial forte, que é a definição romântica, que ela é muito explorada pela ficção, onde ele diz que a inteligência da máquina, a inteligência do ser humano, ela vai superar a inteligência humana. E, com isso, o computador ou o robô ele vai ter consciência ou vai ter a noção da própria existência ou vai ter conhecimentos. A gente está um pouquinho longe dessa definição. A definição que eu gosto de trabalhar e que a gente tem exemplos muito bons é a inteligência artificial fraca. Ou seja, a inteligência artificial que ela funciona dado um problema, é desenvolvido um sistema, um robô, que atenda ou que resolva esse problema de uma maneira mais satisfatória possível. No caso da Air France, você já tem, por exemplo, computadores que controlam o pouso de um avião grande. Sim. De um Airbus, por exemplo. E se você for pensar... É muita responsabilidade para uma máquina. É muita responsabilidade para uma máquina. O senhor acha que decisões ou aparelhos a que se permitem pensar, tomar decisões no lugar do ser humano com vidas a bordo, né? Com vidas suportadas por essa tecnologia, o senhor chamaria isso de abuso? Uma certa irresponsabilidade? Eu acho que frente à tecnologia que nós temos hoje, é abuso, é um pouco de responsabilidade. Esses sistemas eles precisam ser melhor testados ou melhor desenvolvidos para que isso possa ser colocado em produção, né, nessa visão que a gente tem. Tá bom. Eu acho que o lugar dos computadores, da inteligência artificial e dos robôs é justamente para auxiliar o ser humano em tarefas que são repetitivas ou em ambientes que são nocivos, onde o ser humano não consegue, como extensão do ser humano e nunca em substituição.